Bom, pessoal, voltando aqui com as questões, vamos começar aqui com diabetes, um assunto que cai bastante prova, tem muita conversa. Vamos lá, a primeira questão. A cetoacidose diabética é caracterizada por alterações bioquímicas que incluem hiperglicemia. Então, cetoacidose, para quem não lembra, acontece no diabetes tipo 1, tá? E é caracterizado por uma tríade, né? Eu tenho uma tríade e eu tenho juntando esses três, né, sintomas aqui, eu vou ter uma cetoacidose diabética, que seria a hiperglicemia, a cetose e a acidose metabólica. Então, juntando essas três, né, sintomas aqui, eu tenho uma cetoacidose diabética, tá bom? Aí coloca aqui, inclui hiperglicemia, que é uma das tríades. Cetonemia e acidemia. Beleza, atingindo principalmente os pacientes com diabetes tipo 1, que eu falei, né, adiantei para vocês. Assinar a alternativa correta, que corresponde ao valor de X. Então ele quer o valor da miligramas por decilitro, né? Valor aí considerado para a hiperglicemia na cetoacidose diabética. Aí ele dá a opção, ó. Letra A, 500. Letra B, 450. Letra C, 200. E letra D, 100. 100 não é, porque 100 eu estou dentro do normal. 200 eu estou perto, mas também não seria uma... Não é caracterizado ainda a hiperglicemia levado, né, a ter esse quadro de cetoacidose diabética, tá? Aí eu tenho aqui 450 e 500. Essa questão aqui eu coloquei para vocês, mais para conhecimento, para a gente ter um conhecimento aí, né? Mas é uma questão que com certeza cabe recurso. Por quê? Ele colocou 450 e 500. As duas estão certas. Tá? Posso colocar 450 ou 500. A banca, ela aceitou como a B como referência. Só que eu tenho, né, nessa questão de hiperglicemia para cetoacidose, eu tenho referências que ela fala que acima de 250 eu já considero a hiperglicemia, né, ligada aí à cetoacidose. Então, 450, 500, as duas estão aqui dentro. Então, as duas seriam gabarito. Mas a banca aceitou o gabarito como letra B, 450. Tá bom? Então, próxima questão. Diabetes e suas complicações constituem as principais causas de mortalidade precoce na maioria dos países. Em relação à técnica de monitorização da glicose no sangue, glicemia capilar, assinale a afirmativa incorreta. Então ele quer a incorreta sobre a glicemia capilar, que é aquela glicemia que você faz ali, né, a mais comum, principalmente para pacientes que já têm o diabetes, tá? Aí ele coloca aqui, ele quer incorreto, ele coloca aqui a letra A. Antes do procedimento, lavar as mãos com água e sabonete ou utilizar algodão embebido em álcool a 70 líquido ou álcool em gel. Importante observar que o local que se posicionará para obter a gota de sangue para o teste esteja bem seco para não adulterar o resultado. B. Ao puncionar, escolher a face lateral do dedo nunca a polpa digital, formando a gota de sangue. Ao puncionar, manter o braço abaixo da linha do coração e a mão voltada para baixo, de modo que facilita a colocação da gota de sangue na área reagente da fita. Ao puncionar, deve-se comprimir levemente o dedo escolhido da base para a sua extremidade, no máximo 3 vezes. Ao puncionar, facilitará a formação da gota de sangue. Caso as mãos estejam frias, friccione uma contra a outra para aquecê-las. Beleza, ele quer incorreta. A incorreta está aqui, tá? A letra A. É aceitável que o paciente ele faça a lavagem das mãos. O sabonete, beleza. Mas o álcool a 70, mesmo eu deixando ele secar, ele pode se interferir nesse exame. Então, não é indicado que você faça a higienização aí com álcool a 70. Pode sim lavar as mãos, mas não higienizar com álcool 70. Então, isso aqui está errado, seria o nosso gabarito.
Próxima questão. A prescrição de insulina na atenção básica para o paciente diabético e insulino dependente exige que a equipe domine os ajustes de dose em cada tipo de esquema, a técnica de preparação, aplicação e armazenamento. Também é importante que esses conhecimentos sejam revisados periodicamente com a pessoa e a família. A equipe de enfermagem deve se atentar a sempre estar repassando as orientações ao paciente e sua família. Marca a alternativa incorreta. Ele fala uma historinha triste, né? Mas ele quer levado, né? Uma questão aí que leva em consideração o uso da insulina. Aí letra A, ele tem incorreta. Letra A. Insulinas lacradas precisam ser mantidas refrigeradas entre 2 a 8 graus Celsius. E está correto. Após aberto, o frasco pode ser mantido em temperatura ambiente. Beleza. Depois de aberto, ele pode ser mantido em temperatura ambiente. Para minimizar a dor no local de injeção, entre 15 e 30 graus. Ou também em refrigeração. Beleza. Estava correto também. Apesar de serem descartáveis, a seringa com agulhas acopladas podem ser reutilizadas pela própria pessoa, desde que a agulha, a capa protetora não tenham sido contaminadas. Essa aqui já seria nosso gabarito, né? Letra D. É necessário limpar o local de aplicação com álcool. Beleza. Bom, a questão da reutilização de agulhas e seringas por pacientes, né, com uso de insulina, até saiu no manual do Ministério da Saúde, né, sobre isso. Só que tanto a Sociedade de Diabetes quanto os fabricantes também dos materiais que são descartáveis, eles não indicam que sejam reutilizados aí esse material, tá bom? Até porque a agulha ali, ela perde o poder de corte, né? Então também traz prejuízo para o paciente. Então a incorreta seria a letra C também, né? Não se reutilizar, já que a agulha ela é descartável, tá? Então letra C é o nosso gabarito. Próxima questão. O valor de referência da glicemia depende da presença ou não de jejum. O diagnóstico de diabetes mellitus é feito quando 2 ou mais dosagens de glicemia em jejum, após jejum mínimo de 8 horas, são iguais ou maiores que 126 miligramas por decilitro. Isso aqui está errado? Está errado. Completamente errado. Por quê? O paciente com diabetes, ele sim tem uma glicemia de jejum de 8 horas acima de 126 miligramas por decilitro. Isso aí ninguém está duvidando. A questão só está errada porque ele fala que, ele afirma, né, que o diagnóstico ele é feito com 2 ou mais dosagens da glicemia, e não é assim. Tem que ser feito uma bateria de exames para aí sim ter o diagnóstico de diabetes, tá? Então isso aqui está errado por conta disso. Não o valor está correto, acima de 126. Mas está errado porque ele afirma que seria o diagnóstico de diabetes só feito por isso aqui, não é. Tá bom? Próxima questão. A apresentação de diabetes tipo 1 é, em geral, abrupta, acometendo principalmente, aqui ele fala de diabetes tipo 1, né? Principalmente crianças e adolescentes sem excesso de peso. Na maioria dos casos, a hiperglicemia acentuada, evoluindo rapidamente para a cetoacidose. Nós falamos ali no começo, né? Cetoacidose. Especialmente na presença de infecção ou de outra forma de estresse. Está incorreto que se afirma a seguir sobre as características da diabetes tipo 1. Então ele pede o incorreto sobre diabetes tipo 1, né? Ele vai dar aqui algumas características. Estado de resistência à ação da insulina. Tá estranho. Hiperglicemia grave e cetoacidose. Correto. Isso aqui acontece no tipo 1. Processo de destruições de célula beta. Correto. Célula beta lá no pâncreas, né? Por conta disso, que é um processo autoimune, né? Por conta disso que existe essa deficiência de insulina, né? Produção de insulina. Deficiência não. O paciente ele não produz insulina, tá? No caso tipo 1. Ele é um paciente com insulina dependente mesmo, tá? Ele tem que ter
uso da insulina. Deficiência absoluta de insulina, correto. Geralmente é causado em processo autoimune, correto. O que está errado aqui é o estado de resistência à ação de insulina, que não é um estado de resistência à ação de insulina. Não. O paciente ele não produz a insulina. Então a letra A é o que está incorreto relacionado ao diabetes tipo 1. Tá? Aqui seria diabetes tipo 2. Tranquilo? Então é isso, pessoal. Uma bateria de questões para vocês aí sobre diabetes mellitus. Quem não é inscrito no canal, se inscreva, curte aí, coloca a sua mensagem. Tenta responder as questões antes, né? Pausa o vídeo e depois você vê a resposta, né? O gabarito, que fica melhor assim o aprendizado, tá bom? Então é isso, pessoal. Bons estudos e até a próxima.